Falei. Vamos entrar no ar em 10 segundos, Varley. É 10, 9, como é que é? Já tá no ar, já tá no ar, Varley. Varley, então deixa eu começar, então. Obrigado, Duda, muito obrigado. Valeu. Como é que eu saio daqui? Esse é o Duda. Gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso número 2 do Puppet Pointcast. Eu estou tão feliz com o retorno, com o feedback que a gente tem recebido, a galera que tem entrado. Participe, comente, mande perguntas, mande dúvidas, mande sugestões, elas são sempre muito, muito, muito bem-vindas. Eu sou o Arley Santana, dá para ver aqui, ó, o Arley Santana, e eu tenho as melhores pessoas para falar do assunto de hoje, que é incrível. Não tem como a gente falar de bonecos, falar de puppets, sem falar dos Muppets. É isso mesmo, os Muppets. E hoje nós vamos falar dos incríveis Muppets, desde o começo, do Jim Henson. É óbvio que eu tenho livro, eu tenho o animal, olha que lindo que ele é, olha isso, ó, tem gente que não acha. Olha esse aqui, ó. Você conhece? Qual que é o nome dele? Você fala Caco ou você fala Kermit? Eu falo Caco. Eu tenho um carinho pelo Caco. Kermit, deixa para eles lá. E, ó, qual é a sua melhor lembrança com os Muppets? Essa é a pergunta. É um pouco polêmico o que eu vou falar hoje também no nosso podcast aqui, porque eu acho que nem todo mundo conhece os Muppets. Mas isso é um papo para daqui a pouquinho, porque eu queria chamar todos os integrantes dessa mesa e ele, começando com ele que é bonequeiro, ele que escreve para bonecos, ele que sabe tudo de Jim Henson e Muppets, ele, Léo Delvage, vem para cá, meu querido, cadê você? E aí, Eggplant, beleza? Oba, tô bom! Sai daqui! É comigo o negócio hoje. E aí, Warley, tudo bem? E aí, Léo, como é que você tá, cara? Preparado para falar de Muppets? Meu, hoje é aquele dia que eu sonhei a vida toda! Fazer um programa só de Muppets, falar de Muppets, tudo sobre Muppets, tô empolgado, nem dormi essa noite, aqui ó, só mandar! Só mandar, que beleza! Então, Léo, agora a gente vai chamar também o outro incrível bonequeiro, que é sensacional. Esse cara que manja tudo, ele é não só puppeteer, né? Ele não é só bonequeiro, mas ele também é um puppet builder, como dizem lá, ou ele fabricante de bonecos, assim como o senhor também é, né, Léo? Vem pra cá, Andresista! André Milano, cadê? Waka pessoal, beleza? Aê, ó, veio no espírito. Olha que bonito, cara. Legal, foi isso aí? Você vai cair tudo. Oi? Ganhei, comprado lá na Disney. Que lindo, cara. Olha, Foz e Miss Pig. Nós vamos falar sobre todos eles daqui a pouco, né? Ô, Léo, e temos também o nosso querido Duda, que já apareceu aqui. O Duda aparece de vez em quando, às vezes ele some, ele pode vir agora ou não. Ó, aliás, eu vim com uma camiseta temática. Ela não serve, mas isso mostra meu amor pelos Muppets, ó. É isso aí. Pelos Muppets, vale usar camiseta apertada. Vale usar. Vale. E aí, olha aí o Duda aí, ó. Você me assustou com essa camiseta, Varley. Eu entrei aqui e falei, cadê o Varley? Aí olha e tá uma camiseta. Que bicho é esse? É verdade. E bem grande, né? Na barriga do Warley, assim. Sim. Da barriga não é assim. Eu tô em forma, viu? Tô em forma. Senhoras e senhores, começando oficialmente agora o nosso Puppet Pointcast sobre Muppets. Não, ó, gente, para quem trabalha com isso, com bonecos, não tem como não se emocionar para falar de Muppets. Eu tô errado, Léo Delvage? Claro que não, cara. Muppets é vida, Muppets é a base de tudo que a gente faz, né? Então, tudo veio dos Muppets. Então, a gente deve muito a eles e ao Jim Henson, né? Ó, lembrando que teremos uma polêmica com o Sapo Caco hoje no final do podcast, então você tem que ficar até o final para saber essa polêmica com o Sapo Caco, e é sensacional. Que, aliás, Sapo Caco ou Kermit, ou é Kermit, né, que fala esse? Não, é o Kermit, né, lá nos Estados Unidos, mas para hoje a gente vai manter como Sapo Caco, né? Vamos combinar? E se você está assistindo a gente de Portugal, você chama esse sapo de Sapo Coco.
Essa é a diferença. Sapococas. Aliás, hoje nós vamos falar sobre os marretas, porque são os Muppets em Portugal, se chama Os Marretas. Essa é uma informação interessante. Mas a gente pode começar falando... Você pode também comentar aí qual que é a sua melhor lembrança com os Muppets. E qual que é a sua melhor lembrança com os Muppets, Léo? Acho que a minha melhor lembrança com os Muppets foi assistindo uma primeira vez um making of sobre eles e descobrindo como era feito. Foi aí, acho que uma das coisas que minha cabeça fez, sabe, esses making offs de bonecos são sempre incríveis, porque a gente descobre várias coisas e ver o que os caras, os manipuladores faziam ali embaixo da tela, né, para fazer os Muppets ficarem vivos. Acho que eu lembro dessa imagem, assim, isso me deixou muito doido, e por isso que eu acho que comecei a gostar tanto, assim. E aí, André, e você? Qual que é a sua lembrança dos Muppets? Bom, a minha melhor, eu acho, não sei se é a maior, mas a melhor lembrança que eu tenho dos Muppets é quando os Muppets passavam no... Eu não sei se é cinema em casa, se é na sessão da tarde, passava sempre o filme dos Muppets Invadem Nova York. E eu, como quando criança assistindo lá, eu pirava demais já no filme, o Caco andando de bicicleta, e aquelas coisas incríveis. Tem no Netflix esse filme, eu tô vendo. Mágica, né? Tem esse filme no Netflix? Tá passando aqui, ó. Muito bem. É isso aí, é um baita filme do Muppets. E esse filme, para mim, isso é muito legal. A lembrança que eu tenho mais forte, eu acho, é essa. Minha infância assistindo eles nesse filme que passava na televisão mesmo. Gostava demais. Então, eu tenho uma polêmica para lançar no ar, já quero lançar ela logo de cara. Eu acho que a gente tem uma ideia de que a gente conhece... Hã? A gente tem uma noção do que são os Muppets, mas não tem a noção verdadeira de quem são os Muppets. E eu já jogo isso logo na cara da sociedade, porque eu acho que a gente sabe quem são os Muppets por causa dos Muppet Babies. Eu tô errado, Léo Dovage? Não, isso é verdade. Às vezes a gente fala aqui pro pessoal, nossa, eu adoro os Muppets, você conhece os Muppets? Aí a pessoa responde, né? Eu amo os Muppets Baby. Aí você fica... Muppets não é aquele suco, gente, do saquinho? Obrigado pela presença, Duda. A gente se vê numa próxima. Grande abraço. Ele era um Muppet, antigamente era representa mas... a maior parte. Realmente eu não entendi o que eu acho que o Milano tá em códigos hoje. Eu tô meio cortado. A gente vai fazer uma paradinha. Mas enquanto isso, então, eu vou falar, Milano, enquanto você recupera a sua conexão aí, eu já vejo que a gente tem, mais de 30 comentários logo de cara. Olha que legal. O Gabriel, o Brito, oi, o Arley, o Lucas Zink, oi, o Arley, Sandra, oi. O Gabriel falou que é o Caco, o Lucas falou que ele tem um boneco do Caco, o Sapo, tem a Sandra, o Lucas fala que é melhor, ele lembra do Caco nos filmes, né, a maior lembrança dele. O Gabriel, olha o personagem do Tico Lico lá atrás, é ele mesmo. Aí a Sandra, o Enio, o Beto e o Garibaldo, que legal. E aí o José Nilson falando, viva Jim Henson e viva os Muppets. É isso aí, José. Viva Jim Henson, viva Muppets. O André tem um boneco do Caco igual. Ixi, agora a Poliana falou que ama a gente, ou os Muppets. O André tem um igual ao meu. Gabriel, verdade. O Dácio Natel tá falando que tá errado, porque pro Dácio nunca tá certo. O Dácio é tipo o Walder e o Stadler, lá, os dois. Dacião, Gabriel. Lembrança. Ricardo Taíra falando que é o animal baterista. Melhor lembrança do Ricardo, grande Taíra. Olha, querido amigo. Rogério Magalhães fala que é o baterista, o animal. O Lucas conheceu pelo filme. Rodrigo Suzuki, olha aí, grande Rodrigo, saudade de você, querido. Olá, pessoal. E o Rogério fala que são os duetos da Missão Pig com Elton John, muito bom, bem lembrado. Verdade, o Elton John foi um dos convidados do Muppet Show. Comentários mais devagar, falei, não dá tempo de eu ficar trocando aqui.
Não, mas não precisa, é só pra gente lembrar, Duda, calma aí. É só pra gente lembrar e falar pro pessoal, ó, tá certo, o Darcy falou, tá certo. Os duetos da missão com o Elton John são muito bons. E não tem como a gente não falar do começo, né, Léo? Como que nasceu esse lance dos Muppets? Como que tinha personagem mais antigo que os Muppets ou não? Como é que era? Então, na verdade, o Jim Henson ele tinha uma turma antes dos Muppets. Sim, existiu uma turma antes dos Muppets, que era um programinha que o Jim Henson fazia junto com a esposa dele, a Jane Henson, que chamava Sam and Friends, que foi o primeiro programa de boneco que ele fez lá em 1955. Então, tipo, faz realmente muito tempo. E foi fazendo esse programa que o Jim Henson percebeu que a TV ela funcionava como um teatro de bonecos, porque olha que legal, até então os programas infantis eles gravavam os teatros de boneco, né? E aí o Jim Henson percebeu, mas peraí, o frame da TV é um teatro de bonecos, né? Então para que eu vou filmar um teatro de bonecos? Se eu botar um boneco aqui, ó, já vira um teatro de boneco. E acreditem, ele foi a primeira pessoa que percebeu isso. E aí, além disso, ele também começou a trabalhar com monitores. Isso quer dizer, então, que ele assistia o que ele estava fazendo através de uma televisãozinha lá embaixo para ter noção se o boneco estava olhando, se o boneco estava para onde que ele estava olhando. Isso deu mais vida para os personagens. E, além disso, os personagens dele também foram um dos primeiros que eram feitos de espuma e materiais maleáveis. Que aí ele podia dar mais vida para os bonecos, mexendo a boca e tudo mais. Mas o Caco nasceu onde, Léo? Então, o Caco nasceu nesse programa. Ele era um dos personagens desse programa, mas na época do Sam and Friends, nessa época ele ainda não era um sapo. Ele era tipo uma criaturinha assim. Léo, como é que soletra que está no frente para achar o vídeo aqui? Sam, S-A-M. Sam. Sam, Fred, eu tava buscando Simon, Friends, aí não tem. Sam and Friends. Sam e os amigos. Eu amo, Duda. E o que é legal, o que é muito legal é o seguinte, o Caco, o sapo, ele foi feito do material da jaqueta da mãe do Jim Henson, não é isso? Ele viu, e nem era verde mesmo, né, ainda, né, quando ele nasceu, quando ele foi criado. Então ele viu, o Jim Henson falou, eu preciso de um material, olhou a jaqueta da mãe, pegou a jaqueta, cortou e fez o Caco. Isso é demais, né? É legal demais. Mas e aí... Pior que por uma aí, assim, vamos... Vamos ver se eu consigo Desculpa, falar um pouco, fala, André. Né? A minha conexão está bem difícil aqui, mas eu vou hoje mais escutar do que falar, então. Mas eu acho que a jaqueta da mãe dele, por um acaso, era muito boa para fazer boneco, né? Que a gente usa os mesmos materiais que o Jim Henson usava até hoje, né? E se ele se inspirou na jaqueta, bendita a jaqueta da mamãe, né? Foi o que salvou, né? Ó, aqui eu tenho um livro da história do Jim Henson, que a capa é do Sam and Friends. Ó. Exatamente, esses são os personagens. O Sam é aquele lá de trás, e aí como se o Duda não tirar ali do ladinho, já tem o Kermit, que ele já era o Kermit na época, mas ele ainda não era um sapo, ele só era sei lá, um monstrinho. Parecia um lagarto. Nessa época ele era Caco, não era Kermit. Para nós, obrigado, né? mais uma vez, Duda! Legal demais, legal demais. Ó, só para falar, o Rubinho Lousada, grande bonequeiro aqui acompanhando a gente, ele disse que ele lembra do Enio brincando com uma corrente fazendo formas geométricas. Sim. Mas tem um detalhe aí que a gente não pode se enganar. O Enio é um Muppet também, mas ele é um Muppet da Sesame Street, da Vila Sésamo. Exato. É verdade. Mas ele não está errado em dizer que também é um Muppet, né? Porque todos os bonecos do Jim Henson também são Muppets. Exato. Então, calma aí, a polêmica mais quando uma. A gente fala de geralmente eu falo bastante.
Então, todos os bonecos do Jim Henson são Muppets, não só os Muppets, mas todos da Vila Sésamo, todos da... Não é isso, Léo? Não é isso? Exatamente, foi uma marca que ele criou para os bonecos dele. E tem gente que costumava falar, Muppets é uma brincadeira que o Jim Henson fez, misturando a palavra marionete e puppets. Mas não. Ele só gostava Não? dos... Não. Polêmica! Polêmica! Solta a Sempre sirene. acreditei. Não? Não. Não é Magnificent Muppets, não? Não, Jim Por que Henson, que não? ele só gostava do som. Ele só achava legal. Ah, interessante. A outra história, a lenda é muito mais legal, né? Do que falar, ele só achava legal. Mas a família dele fala isso. É tipo, não, gente, ele só achava que era uma palavra legal. Então, é isso aí. Mas uma E coisa pior legal que de falar... Hoje em dia, se a gente pega e coloca qualquer outra letra para tentar brincar com o mesmo nome, não fica legal. Isso que é o pior, né? O nome ficou tão genial que é insubstituível hoje. É verdade, não dá para trocar por nada. Se a gente for tentar uns Duppets, Cuckets, Suppets, Fica tudo ruim. Fica meio esquisito. Não, e um detalhe legal do Kermit, né, que é o Sapucaco desde o começo, que ele é super simples, é um dos bonecos mais simples de todos, porque é o que o Arley comentou, ele é feito do casaco da mãe do Jim Henson, então ele é só feito de pano, né, e a boca dele que é um material tipo uma folha de borracha bem maleável. E assim, a mão do manipulador ali dentro já está direto no tecido. Então, é um boneco super simples, só que acho que é um dos mais, assim, tipo, que tem expressões, né? Eles conseguem tirar várias expressões. E diria que talvez o boneco mais bem sucedido do mundo, né? O mais conhecido, quem sabe? Olha, acho que visualmente, se você for competir, acho que o Elmo também tá ali na batalha, né? Porque ele fica ali o Elmo também é muito, muito conhecido. Teve uma época que o pessoal falava que em pesquisas as crianças reconheciam mais o Elmo do que o Mickey, sabia? Olha só. Eu só não sei se mais que o Pelé, né? Que todo mundo fala aqui no Brasil. Não. Aí do Pelé ninguém ganha. Eu prefiro o Pelé. Mas os Muppets, o legal é que ele era digamos assim, os personagens reunidos de Jim Henson se chamavam Muppets, né? E depois, quando ele quis criar um programa dele, que ele criou os Muppets foi difícil ele engrenar, né? Ele conseguir vender o projeto. Exatamente, porque, assim, da turma principal ali, os que tiveram sucesso antes, que apareceram antes, foi o Kermit, o Caco, que já estavam nessa turma do Simon Friends, e o Ralph. O Ralph era o cachorro, ele era um boneco que já aparecia nos comerciais que o Jim Henson fazia com bonecos. Vendia ração, né? Exatamente. Ele vendia a ração da Purina Dog Chow. E ele aparecia nos programas também, né? Nos programas que ele fazia com apresentadores famosos e tudo mais. E aí esses personagens, então, eles já estavam lá no mundo. E aí, quando o Jim Henson quis começar a juntar para fazer um programa só de bonecos, aí foram aparecendo os outros personagens. Mas antes dos Muppets, o que deixou o Jim Henson mesmo, né, na fama mesmo, foi ele ter sido convidado para criar os personagens da Vila Sésamo, né? E eu acho que a Vila Sésamo fez um sucesso que talvez mesmo ele, talvez os criadores não esperavam, né? Foi um bom mundial. Exatamente. E foi uma das coisas que deixou ele um pouco pé da vida, porque ele gostava muito de fazer projetos para adultos, né? Que mesmo com bonecos, criar coisas para adultos. E como ele foi chamado para fazer os bonecos da Sesame Street, e a Sesame Street virou um baita sucesso, ele acabou ficando rotulado como uma pessoa que trabalha para crianças. E aí isso deixou ele um pouco de, não, eu quero fazer coisa para adulto. E aí por isso também que ele ficou ali... Às vezes, uma faca de...
Então, isso acontece também, tô aqui, tá? Tô sabendo. Quando as pessoas confundem muito a questão de ser boneco, de ser infantil, né? A gente tem esse dilema sempre, no próprio Tá Certo, que a gente sabe que é um programa que na TV Cultura lá dentro considerado para a família toda e principalmente para adultos. O Bonecomédia, eu comecei com um show para adultos e depois agora fiz mais família, então tem muita criança que vai assistir e tal. E como fazer com que a gente consiga direcionar o show ou a apresentação para adultos, né? Porque aí você falou do Sex and Violence já, Léo? Não. Ainda não. Não chegamos aí ainda. Estamos no Sesame Street. Tá, porque o Sésamo era para totalmente infantil, né? A ideia é essa, né? Exatamente. Sesame era infantil. Era só para isso mesmo. E aí foi o que ele fez. E ele fez um ótimo trabalho, né? Incrível. E ele nasceu também com uma ideia de alfabetização, não é, Léo? É isso aí, o Sesame Street nasceu na época por causa de uma organização que resolveu criar um projeto para ensinar crianças através da televisão. E aí muita gente acha que o Jim Henson criou a Sesame Street, mas não, a Sesame Street foi criada por essa organização e eles, na época o Jim Henson já era conhecido por fazer as coisas com bonecos e uma pessoa falou assim, se esse programa for ter bonecos, tem que ser o Jim Henson. E se o Jim Henson não topar fazer, esse programa não vai ter bonecos. E aí o Jim Henson topou fazer, criou os personagens. E, bom, e aí o sucesso a gente já sabe, né? Isso aí foi em 69. 69. E sensacional, né? Um negócio que mexe com o meu coraçãozinho. Mas, ô Léo, você tem algum favorito, assim? Que você fala, esse é o personagem que eu mais gosto? W em minha homenagem, eu lembro disso. Mas não querendo entrar muito no Sesame Street, porque o assunto de hoje são os Muppets, né? E a gente só tá no meio do caminho então. Ainda. Eu tô falando dos Muppets. Você tá falando dos Muppets? Achei que você tava falando da Sesame. Tá bom, então. Vamos falar dos Muppets. Eu adoro o animal. Eu acho o animal um dos mais incríveis, assim, porque ele não precisa falar. Ele é impressionante. A galera o pessoal tá na cena e ele só tá assim, ó. Woman! É só isso. E ele já é maravilhoso só fazendo isso. Então, é meu preferido. E você, André, qual que é o seu preferido? Olha, eu gosto muito do animal também, eu acho ele o máximo. Acho que se eu fosse escolher qualquer um dos Muppets para manipular, eu escolheria o animal. Talvez dá para se mais. Mas eu gosto muito também do Gonzo. Eu acho que o Gonzo, o legal dele é que ele é um lutador mal sucedido, assim, né? É um cara que sempre tenta, mas é muito difícil ele chegar lá, né? Tudo que ele faz meio que dá errado. Mesmo assim, ele tá lá na batalha. Eu acho que talvez porque eu me identifico um pouco, né? A gente tenta muita coisa ao mesmo tempo, né? E tá lá lutando. Então, ele com as galinhas dele, para mim, são o máximo. Agora é interessante a gente falar, só dar esse toque para a galera que está seguindo a gente aqui, é que o Milano manipula um Muppet, né? A gente pode dizer isso, né? Porque é o Grover da Vila Sésamo. Então, você está nesse time aí dos Muppets, né? E aí, Milano? Quando o pessoal da Sésamo fala que você vai manipular um boneco deles, eles não falam muito a palavra Muppet para os bonecos, porque agora tem uma certa restrição com a Disney, né, que comprou o direito dos Muppets. Então, você dizer que todos são Muppets, assim, descaradamente, fica um pouco mais complicado. Mas quem manipula os bonecos, seja da Sésamo, seja dos Muppets, é considerado um Muppeteer, que eles falam, né, que tem o treinamento, a capacidade de manipular um Muppet. Então, sim, fico muito, muito grato e feliz de dizer
que sim, de certa forma manipula um Muppet mesmo sendo da Sésamo. E é legal, você manipula. Não, e detalhe, ele manipula um personagem que o Frank Oz fazia, né? E que no Muppet Show, o Frank Oz fazia a Pig, o próprio animal. E para quem não sabe, também ele é um dos fundadores, né? Tá lá desde o começo. O Franco de Osasco. Frank Oz. Franco de Osasco. A gente brinca carinhosamente. O Frank de Osasco. E o Frank Oz está vivo ainda, gente. Para quem não sabe, ele está vivo e é uma lenda viva. Ó, o Osmar Signoretti disse aqui, ó, o legal dos Muppets é que os contextos da história tratam de vários temas. Lembro do filme, quando eles foram para Broadway, onde mostrou as dificuldades de você deixar a família e batalhar em outra cidade. É verdade, é verdade. É verdade mesmo, Osmar. É verdade, é verdade. E Ô, Arley, você tá falando aí do... Você sabe o Oz do que é? Qual é o nome inteiro do Frank Oz? Oz Askel. Oz o quê? Asco. Oz Askel. Eu não vou nem falar não hoje. É? Depois dessa, fica Oz Askel. Segue o programa. Segue, mas eu ainda não falei o meu favorito. Fala meu aí, favorito, diz aí. É claro, a Miss Piggy é sensacional, o Caco é incrível, eu gosto muito. O animal é o concurso, eu gosto muito do saxofonista, claro, por motivos óbvios, ainda mais que eu tenho esse apreço pelo instrumento, mas eu acho que o que eu me identifico mais é o Fozzie, porque ele é um ursinho, e ele conta piada sem graça. É nóis, mano. Tamo junto, Fozzie. Exatamente. Nossa. Eu pareço um pouco com ele, acho que minha boca, não sei. O formato do corpo, não sei. Então Não são as piadas sem graça, né, mano? Oi? Não são as piadas, não. É o formato mesmo dele. É o formato dele. Não, porque as piadas do Arley são ótimas. Jamais ele se pareceria com o Fozzie. Ah, não, nunca. E a gente, sabe que agora a gente está vendo aqui as imagens, o pessoal que está ouvindo a gente está falando do Muppet Show agora, porque o Muppet Show é uma coisa que quase ninguém conhece. Vai, eu estou errado? Estou sendo polêmico? Quase ninguém conhece. Hã? Eu diria que no Brasil, eu vou entrar na polêmica, então. No Brasil, realmente, as pessoas conhecem mais Muppet Babies. Eu acho que alguns conhecem por causa dos filmes, né? Principalmente os filmes atuais. Lembro desde do filme que eu falei, né? Os Muppets Invadem Nova York. Mas quem não pegou aí anos 80, talvez não saiba mesmo dessa época. E o Muppet Show, eu acho que as pessoas conhecem pelo menos o nome. Eu acho. O nome. Mas, por exemplo, que iam convidados famosos para participar, isso não é falado, não apareceu. Em que canal que passou aqui? Não passou, né? Ou não, passou porque... Não, passou porque... Não, e eu sei disso, porque eu gosto de provocar, né? Você tá me tirando? O que é? Não passou. Porque até onde eu sei não passou. Passou na TV a cabo, na MGM. Não, mas Duda, a gente tá falando de 70 e cacetandas. Nem tinha TV a cabo. Por isso que eu acho que tinha... É isso aí, Duda. Só passou na MGM. Passou onde, então, Léo? Passou em algum lugar. Alguém Exatamente. Sabe onde passou o Muppet Show? Mas passou porque eu já falei com pessoas antigas que assistiram. Eu já li que passou, mas eu nunca assisti. Então eu acho que foi quando eu era muito pequeno, não sei. Não. A gente nem existia, só o Arley. Não vem, não. Eu e o Topodídio, porque o Duda pôs Topodídio aqui, não sei porquê. Mas, ó... O Duda tá batendo a cabeça nos botões, assim, ó. Pá. Não, mas é muito legal falar do começo do Muppet Show, né? Porque o Jim Henson, como a gente estava falando, ele tinha esse sonho de fazer um programa para adulto.
E aí, ele queria muito vender essa ideia desse programa, mas muito, 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 muito. Aí sabe como chamava o piloto para vender o Muppet Show? Como? Sex and Violence. Sexo e violência. Porque ele queria que o título dissesse assim: esse programa de bonecos é para adultos. Ponto. Né? Então, assim, e ponto final, para ninguém ter dúvida. Só que ninguém quis. Ele tentou vender. Não, nenhuma emissora quis. Ele tentou vender para tudo quanto é lugar. A ABC ainda chegou a passar o programa, esse piloto. Mas aí, tipo, depois que passou, falaram: ah, não, a gente se fala no que vem. Volta aqui, aí a gente. Valeu, obrigado. E aí, ninguém nunca passou. E fomos salvos por um doido, de um tiozão chamado Lord Grey, lá da Inglaterra, que viu esse piloto e falou: rapaz, eu tenho um estúdio novo aqui, bonitão, tenho muito dinheiro. Bora fazer. Bora fazer, só que aí tem uma condição. Vocês têm que fazer aqui no meu estúdio em Londres. Aí, meu, imagina fazer ponte aérea, Nova York e Londres. Maravilhoso. Mas aí a galera foi... então. E a galera foi e topou, velho. Topou, levou todo o ateliê dos bonecos pra lá, levou... Todo mundo foi e aí rolou uma Muppet Show, que começou em 70 e poucos. Quanto será que começou? Deixa eu ver aqui, 76. 76, 76. Eu fui nascer 20 anos depois. Ó, eu tô vendo aqui o Osmar falando do Foz, e aliás, o Osmar é um grande desenhista também. Rubinho Lousada falando do Dr. Teeth, que é ótimo. É incrível. O Osmar gosta da piada. Ó, o Rogério Magalhães falando: o saxofonista e sua postura é muito legal. Gabriel falando que conhece os dois, não sei quem. E os dois velhinhos era de morrer de rir também, eu adoro. Vocês acham que seria a inspiração da Dona Zilda, os dois velhinhos? Ah, com certeza, com aquele humor de não gostar de piada nenhuma sua que você faz, né? Você é o Foz da Dona Zilda. Eu sou o Foz da Dona Zilda. Ou seja, é a história se repetindo. Olha que moral, cara. Tamo aí. Tá vendo? Agora, tá vendo? Gente, descobrimos onde passava, gente. Aê, Duda! O legal é que o saxofonista deles parece tanto que tocando. Olha aí, ó. O Rogério Magalhães falando. Paranavaí na Globo. Então era na TV aberta na Globo, hein? Tá vendo? Passava, tá vendo? Eu tenho certeza, porque assim, meu tio fala muito, meu tio que assiste a gente aqui, meu tio Carlinhos, aí, ele assistia, ele sempre me falou dos Muppets. Ele sempre me falou dos Muppets. E ele assistia. E eu já ouvi falar que passou na Record também, não sei se é verdade. São lendas da TV brasileira, mas sim, eu acho que passou na Globo mesmo. Agora, ó, o Rogério tá falando. Quando passava, Rogério? Faz muito tempo, eu lembro, acho. Acho que passou lá para os anos 80, ou 70 e pouco mesmo. Acho que no final dos anos 70, talvez, deve ter passado. O Gabriel tá perguntando quantos anos faz que o criador Jim Henson morreu. Faz 30 anos, viu, Gabriel? Faz 30 anos, até teve um especial para ele e tal. Um especial de um post de parabéns de 30 anos. O Osmar Dona Zilda é o máximo. Com certeza, a Dona Zilda é inspiração. Agora, mudando um pouquinho de assunto, os Muppets têm uma história linda no cinema, né, Léo? Exatamente. Aí, graças ao baita sucesso que eles fizeram na TV, que foi uma explosão de audiência, eles fizeram um programa em vários países. Em 79, eles foram para o cinema! E aí também esse tiozão doido, o Lord Grey, bancou o filme, acreditou na ideia do Jim Henson, e era muito legal porque eles sabiam se os Muppets iam funcionar na telona, né? Tipo, como que bonecos vão ficar na telona? E aí eles fizeram alguns testes, inclusive fizeram alguns testes externos, foram numa fazenda, tem uns vídeos do Foz e do Caco falando com umas vacas. Isso tudo era teste pro filme. E rolou, e foi super legal, e o primeiro filme dos Muppets é um baita clássico. Foi o do Caper, né? Não, o primeiro é o Muppet Movie. O Muppet Movie, o segundo é o Caper, né? Isso. Que é a garra dos Muppets, né?
A grande farra dos Muppets. Agora, ó, só um adendo aqui nos comentários, Aliás, é legal a gente ver aqui o que a galera tá comentando. Nome. Newton Marques falando que esse podcast é formação de quadrilha, o grande Newton Marques. A gente pode dizer que Newton Marques, ele é um dos caras incríveis no meio da bonecaria também. E ele fez o que... Se a Dona Zilda é inspirada nos dois velhinhos, né, que é o Waldorf e o Stadler, eu posso dizer que o Tosco, que é o nosso querido Newton Marques, é baseado no animal. Posso dizer isso? O que vocês acham? É verdade, Acho que Newton? tem um pouco. Acho que, né, Eu acho que a todos nós. da personalidade do animal, né? E um pouco da fofura do Fozzie. Quem sabe? Pode ser. O José Newton tá falando aqui, ó, por favor, mencione o Scooter, porque ninguém escuta falar dele. Ninguém escuta falar dele, né, Warley? Ninguém E o escuta Scooter falar dele. maravilhoso mesmo. É maravilhoso. Eu ganhei de você nesse trocadilho, hein, Warley? Olha aqui, ó. Todo mundo sabe quem é o Scooter. Olha que sabe. Esse Inclusive, ó, eu ando com a lei nas mãos, tá? Eu sou tipo o advogado Paloma. Eu ando com a lei na mão, chapa. Aqui, ó. Bem lembrado, Zé, ó. Scooter é demais mesmo. O Scooter, ele é tipo o contra-regra do Muppet Show. Ele é um cara que põe tudo pra funcionar. Graças a ele, tá tudo funcionando e realmente poucos falam dele. O que é contra-regra, gente? É você, Duda. É o que você faz aqui, Duda. É o que eu diria. Ó, o Rogério tá perguntando os nomes dos críticos do Muppet. O show que sempre dava pitacos, que são os dois velhinhos. É o Statler e o Waldorf. O Statler e o Waldorf. Não tem um nome em português para eles, né? Eles não foram abrasileirados. Ficou esses nomes mesmo. Não. Né? Não, são esses nomes. O personagem principal do Gabriel é aquele boneco que só fala menininho. É, o da sua camiseta, Warley. O Beaker. Aí, ó. É muito legal, eu adoro o Beaker. Beaker é demais. Demais. Calma aí, estão me ligando aqui. Calma aí, tô no meio do... Pera aí, né? Isso não é hora de ligar pro Warley. Não é hora de ligar, gente. Não deve estar assistindo a gente, né? Tinha que estar assistindo a gente. Ou tá assistindo e quer participar. Exatamente, tipo o programa do Bozo. Fala, alô, Cristina! Se falar alô, Jim Henson ganha prêmio, hein? É verdade. A camiseta do Arley, que já não serve mesmo. A camiseta. Mas aí tem que ser criança, porque essa eu comprei de criança, falei, vou comprar. Não importa se cabe ou não, né? Não importa, eu vi a camiseta e falei, não, vou levar. Isso que é amor, tá vendo? Rasgada, mas... O Osmar tá falando uma coisa muito interessante aqui, ó. Antes da gente ir para a polêmica do dia, o Osmar tá falando assim, ó, a interação entre bonecos e personagens humanos é incrível. Você sabe que são bonecos, mas tem uma vida tão grande nos filmes que a gente passa a vê-los como pessoas também. Isso também acontece, modéstia à parte, com os nossos queridos aqui no Tá Certo, porque eu nunca penso que são bonecos. Não vou contar para ninguém que o Léo faz o Bob e nem que o Milano faz o Dudu e o seu Valério. Não vou contar para ninguém. Não vou falar também que o Newton Marques faz o Tosco e não vou falar. Mas, assim, esses caras fazem esses bonecos e eu acredito. Quando eu estou falando com eles, eu acredito que eles estão. Agora, a exceção é o Duda. E quando é que eu vou ganhar meu estágio no Tá Certo, gente? Vocês estão prometendo isso? O Duda é de verdade. O Duda é real. Não tem... O Duda é de verdade. O Duda é uma exceção. O Duda é uma exceção. Ele é assim mesmo, gente. Não tem ninguém embaixo dele. Se o Duda for gente, a gente podia mandar embora, né? Mas de verdade é difícil.
E sabe uma tá. coisa que eu acho interessante a gente fazer, Léo, antes da gente ir para a polêmica final? Eu acho que a gente precisa falar que na semana que vem o nosso podcast vai ser sobre os 3 anos do Tá Certo. Semana que vem a gente... Quem escolheu esse tema não foi o Arley, não, viu, gente? Imagina. Não foi. Pior que não. Não foi. É a semana do aniversário do Tá Certo. E aí eu posso falar já em primeira mão que todos os bonequeiros irão participar. Eles nem sabem disso. Mas a gente vai falar, ó. Não foram convidados, mas vão participar. Ainda não foram convidados, mas sintam-se convidados. Já estão sabendo. Então, semana que vem, senhoras e senhores, Tá Certo é o assunto. Mas voltando para um programa um pouco menos conhecido, Muppets. Ô, Léo, vamos falar das curiosidades também, que é interessante a gente falar? Vamos, temos muitas curiosidades aqui, né? Como, por exemplo, que o nosso querido Gonzo, né, aquele bicho que ninguém sabe o que ele é apaixonado por uma galinha. Exato, de nome Camila. De nome Camila, tem nome, a galinha que tem nome. A galinha que tem nome, e dizem até que daí que nasceu a música Camila A.A.O. O que mais? Temos mais polêmicas, por exemplo. Tem aquela do animal. A do animal, né? O animal foi baseado no baterista do The Who. Exatamente, era isso que eu ia falar. Keith Harris, né? Eu sabia, exatamente. Exatamente. Que mais? Arley, você tá querendo muita curiosidade, né? Eu anotei algum lugar. Você sabia que o Muppet Show era gravado no mesmo estúdio que Star Wars? Não no mesmo estúdio, assim... Star Wars. A areia aí de Roma Antiga tá igual a areia da Tatooine. Exatamente, então, eles não dividiam o mesmo ambiente, mas os estúdios ficavam no mesmo lugar. E aí, enquanto eles gravavam o Muppet Show, eles estavam... O Yoda é Muppet? Calma, então, vamos chegar, Duda, a gente vai chegar no Yoda. Eles gravavam... Eles gravavam o Star Wars no estúdio da frente. E aí, um dia, o pessoal foi assistir lá a gravação... E aí o George Lucas conheceu os manipuladores e aí ele falou, eu tenho um personagem aqui que seria muito legal se ele fosse um boneco e tal. E aí falaram do Yoda. E aí foi por isso, com esse encontro do destino, que o Frank Oz, que fazia a Pig, que fazia o animal, ele foi parar no Star Wars, manipulando o Yoda. Até era, né? Mas é que aí o Jim Henson e o pessoal entraram nessa e ajudaram eles a desenvolver o Yoda, a fazer um boneco melhor. Se bem que o boneco do Yoda era uma porcacheira. Era um boneco Não é. Não tô falando visualmente. Não tô falando visualmente. Mas o Frank Oz, ele praticamente segurava um Fusca no braço. Porque era um boneco pesadíssimo. Tipo, precisava de, sei lá, ele manipulando a boca e mais umas 10 pessoas em volta fazendo 1000 manivelas para fazer todos os movimentos sincronizados, assim. Mas é muito legal, porque eles dividiam os estúdios. Então, tem um episódio no Muppet Show até que o pessoal do Star Wars vai no Muppet Show. É muito legal, procurem no YouTube aí se tiver. É um episódio icônico. É muito legal. E vocês sabem qual é o Muppet mais antigo? Muita gente acha que é o Caco, e não é. E também não é o Kermit. Alguém sabe qual é o Muppet mais antigo? O primeiraço? Ninguém sabe. Só a gente sabe essas coisas. Não adianta. Não, sabe sim. A galera vai dar um Google ali. Vai ver, vai aparecer aqui um comentário. Alguém sabe qual é o primeiro Muppet? E eu já falo que não é o Caco. Ele estava lá, mas teve uns que surgiram antes, né? Sim. Eu vou até tentar achar aqui no meu livro, deixa eu ver aqui.
Eu falei, Keith Moon, o nome do baterista do The Who. Keith Moon, muito bem. Keith Moon. O Arley, o Osmar está perguntando ali, ele falou que acha que o Gonzo é parecido com o Tamanduá. E realmente tem essa brincadeira nos Muppets de não saber o que é o Gonzo, né? Que tipo de animal ele é. E depois eles fizeram um filme só para dizer o que o Gonzo O que o André ia Gonzo dizer... o André. Exatamente. O que foi, André? No final fizeram um filme o quê? Fizeram um filme só para dizer o que o Gonzo é, né? Tem um filme só sobre o Gonzo, e lá explica que raio é o Gonzo. São os Muppets do espaço. Muppets do espaço. Ele é um alienígena, eles dizem no filme. Então, olha aí, o primeiro Muppet. Olha, mostrando no spoiler já, é o Ralph. Ele era um personagem que o Jim Henson já tinha antes, bem antes, e ele já desenvolvia. E todo mundo acha que o Kermit, o Caco, é o personagem mais querido do Jim Henson, mas não, ele gostava muito de fazer o Ralph. E ele fala isso, né? Ele fala que, claro, o Caco também era um amor da vida dele. Sim, claro. O Ralph. Tem aqueles bonecos que eu percebo que vocês têm ciúme. Eu já percebi isso. Cadê? O Newton que tá aqui, ó, ele não deixava ninguém pegar o Tosco, não tá certo. Não deixa. Não adianta. Mas às vezes é isso, né? Olha lá, o Newton falando que não tá sabendo do convite da semana que vem, tá vendo? Soube agora, Newton. Aqui é ao vivo, aqui é emoção. Aqui é tipo Cidade Alerta. Você descobre as coisas. É isso aí. Parabéns pela descoberta, olha aí. E tem uma curiosidade sobre o Wolf. Viu, Arley? Fala. O Wolf vocês estão falando aí que o Jim Henson gostava muito de fazer o Rolf, e quando o Jim Henson morreu, em 90, né, foi o personagem, talvez, que demorou mais tempo para eles acharem um outro manipulador para substituir. Ele ficou aí alguns anos até colocarem outro para fazer o Rolf, porque eles não achavam que nenhum era tão legal ou tinha uma voz parecida. E é legal porque as pessoas acham que, isso é muito importante a gente falar, o cuidado que se tem com a voz e com manipulação. A gente não tem esse cuidado. Tem o Duda aí, que não é um boneco, ele é um ser mesmo que existe, segundo o Léo. Mas eu estou dizendo que para um programa de TV, para você conseguir uma substituição, existe um casting que é feito com vários bonequeiros. Eles testam a voz para ver quem mais funciona. Eles são muito meticulosos e muito chatos nessa questão da precisão. Não é isso, Léo? Para substituir, nós temos até uma polêmica no ar aí, que eu acho exatamente. A gente pode falar sobre isso em questão ao nosso querido Cocas de Portugal, Caco no Brasil e Kermit no resto do mundo. Exatamente, porque é isso que acontece. Eu tenho uma dúvida. Trocou de Caco para Kermit para não confundir com Sai de Baixo? Cala a boca, Duda! Ai. Aí, nossa, tá vendo? Duda. Já usei aqui. O Caco não foi bom, viu? Não foi bom. Ainda bem, o Duda saiu, foi cuidar. Mas então, Arley, como você estava falando, é isso mesmo. Eles eles são muito preocupados em qualquer tipo de substituição. Tanto no Sesame Street quanto nos Muppets, se alguém vai começar a manipular com eles, a pessoa assim, não entra e já pega um personagem, né? Já sai, eu sou o personagem. Porque dá a impressão que tá o boneco, pega aqui, pega lá, vai que vai. Não. A pessoa fica anos só fazendo mão direita. O que seria uma mão direita? É aquele tipo de personagem como o Tosco, né? Que ele tem mãos vivas. A pessoa fica ali do lado, sendo tipo um assessor, né? Um assistente do manipulador principal, só ali abaixado, fazendo a mão direita, segurando quando o manipulador principal precisa de alguma coisa, ajudando. E tem gente que fez muita mão direita pro Frank Oz e fala que tomou muito tapa na mão. Rolava uma eles são muito exigentes, é a palavra, exigente. Exatamente. E isso também
acontece, né? Sempre que tem boneco envolvido, existe essa preocupação, pelo menos nos principais programas, inclusive na TV Cultura, a gente tem essa preocupação. Não adianta a gente falar que não, porque tem mesmo o fato de olhar, o boneco olhar direitinho para a câmera, se isso não acontece, a gente corta e começa de novo a cena. Isso é importante a gente falar mesmo. Ó, o Lucas está falando que o Dudu é sem noção. Agora o Rodrigo Suzuki, legal ter o Rodrigo Suzuki aqui, que ele é meio primo meu, assim, um querido, faz tempo que o elenco inteiro, calma aí, ele sempre achou o animal parecido com alguém conhecido, não sabia que a inspiração dele tinha sido o baterista do The Who, que é o Keith Moon. O que o Newton tá falando aí, põe aí, Duda. Muito bom, perfeito, Newton. Já passou pela mão do Tosco, exatamente. O que o Frank Oz, que o pessoal fazia com o Frank Oz, o Tosco também precisa de dois manipuladores, né? Então, o manipulador principal do Tosco é o nosso querido Newton Marx, aqui presente, e sempre tinha ou a Kelly, ou o próprio Léo, ou o Paulo, ou o Milano, todo mundo. Todo mundo já fez a Thalita. Fez a Thalita. Todo mundo fez a mão do Tosco. E dá para saber qual é qual ainda. As mãos direitas têm personalidade, né? A mão mais maluca girando. Oh. Exatamente. Mas e aí? Vamos para a polêmica final, então, Léo? Polêmica! Música de polêmica. Não temos música, mas tudo bem. Vai, Warley. Faz aí a introdução, Warley. Então tá. Olha, é o seguinte, gente. A introdução, a polêmica final, o Kermit. Antes disso, eu só quero repetir que em Portugal os Muppets se chamam Os Marretas. E que o Caco é o Cocas. E aqui ele é Caco e em alguns outros lugares ele é o Kermit. E aí, a polêmica Qual que é, Léo? Ele esqueceu. Fala você. Tá enrolando, né? Bom, gente, para essa polêmica funcionar, a gente tem que explicar que o Jim Henson faleceu em 90, mas a vida continua, certo? Os Muppets têm que continuar. Então, logo depois que ele morreu, o Steve Whitmire, que já era um dos manipuladores ali do pessoal dos Muppets, entrou para fazer o Kermit. E Steve Whitmire ficou nesse posto até, acho que 2018, por aí. 2018? Por aí. Foi antes do Carol Spinney falecer. Não, o Carol Spinney faleceu ano passado, faz muito perto. Acho que foi... Não, acho que foi 2017. 2017, o Steve Whitmire estava fazendo Kermit, porque... né, temos filmes novos dos Muppets, temos séries novas dos Muppets, então tem um pessoal novo que está mantendo esse legado vivo. Só que o que rolou foi, a família do Jim Henson entrou em conflito com o Steve Whitmire, porque falou que ele, depois de anos fazendo o Sapo Caco, que ele estava meio já, tipo, possuído pelo sentimento de ser o personagem, assim, ele já estava, tipo... Então ele estava arrumando brigas, porque o roteiro não estava tão bom. Tava se achando, né, Léo? O cara tava se achando. Deu aquela, né? Tava se achando. Deu aquela estrelada. E também acontece uma coisa que o Steve Whitmire, ele é um dos caras que originaram os Muppets. Então ele foi um dos caras que, por exemplo, estava no Muppet Show. Então ele se sentia muito no posto de olhar para os roteiristas da série nova que teve, que foi uma porcaria, inclusive, e brigar com os caras. Tipo, pô, esse roteiro não tá certo, blá, 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 o personagem não fala assim, o personagem não fala assado. E aí ele tava dando essa estrelada, a família do Jim Henson, por exemplo, queria pôr uma pessoa B para fazer o Kermit, para que o Steve Whitmire... falar em família do Jim Henson, o filho do Jim Henson acabou dirigindo um filme bem polêmico também depois, mas tudo bem, desculpa. Era só para lembrar que falou da família do Jim Henson, que a família toda ainda continuou com... E aí precisava de um programa só para falar de Jim Henson, que é muito rico, é muito... Não, vamos ter. Só de Muppets. É verdade.
Isso aí. E aí, a família queria que tivesse uma segunda pessoa para fazer o Kermit, para que eles conseguissem, por exemplo, que o Kermit fizesse eventos, outras coisas, e não só dependesse do Steve Whitmire. E o cara possuído pelo personagem, né? Aquela coisa, é meu. Não queria largar a mão, não queria treinar uma segunda pessoa. Sim. E aí, o cara tava muito tipo, ninguém me tira daqui e tal. E aí veio a família do Jim Henson e falou, chega, você... O cara possuía as pessoas. A gente manda. É tipo isso, a gente manda, você não é o Kermit, você é um ator que interpreta o Kermit, e aí deu-lhe um pé na bunda. Mas ele se apaixonava por porco também? Como é que... Hã? É porque se ele era o Kermit que estava possuído... Duda, obrigado. tá bom. É entendido. Mas a família do Jim Henson usou meio que uma desculpa também, né, dizendo que o personagem não estava do jeito que eles queriam, né? Eu acho que é mais uma desculpa porque eles já queriam mandar ele embora por comportamento, mas eles disseram, não, esse Kermit ele tá muito, sei lá, muito depressivo, muito, assim, não é o que o Jim Henson fazia, então a gente quer uma outra personalidade. E aí também usaram essa para trocar ele. Exatamente. E aí, depois de quase 30 anos da morte do Jim Henson, que o Steve Whitmire já estava fazendo Kermit, ele foi demitido. E aí, o que está rolando atualmente é que tem uma nova pessoa fazendo Kermit, que é o Matt Vogel. Matt Vogel é um cara muito, muito, muito bom, que na Sésamo ele já faz o Garibaldo, que ele já tá fazendo depois que o Carol Spinney morreu, mesmo antes do Carol Spinney ter morrido, ele já fazia. Ele entrou no lugar de vários personagens. E agora ele tá no lugar do Kermit. Só que o problema é que a galera tá odiando a voz dele, como Kermit. Porque realmente a voz dele tem um tom mais baixo. O que você acha, André, da voz dele? Então, aí já entrando diretamente na polêmica mesmo, né? É quando troca um personagem, né? Quando troca para outra pessoa, não tem como ficar igual, né? Tanto que o Whitmire não é igual ao Mas o que eu acho que realmente está um pouquinho diferente, as pessoas acostumaram com o dele, e agora vai ser difícil trocar, né? Eu acho que ele tem ainda um caminho a percorrer, melhorar um pouquinho algumas coisas, mas eu acho que ele faz um bom caco, que não tem jeito. Trocou, a gente vai ter que acostumar. Ele vai ter que se adaptar um pouco, mas as pessoas vão ter que ter uma paciência aí. É isso, mas as pessoas que não se ligam muito na polêmica do que aconteceu da mudança, por exemplo, agora a Disney lança no Disney Plus uma série nova dos Muppets, chama Muppets Now. E já é com o Steve Whitmire, então a galera tem estranhado muito, porque a Disney posta, né, os teasers dos episódios com o Matt Vogel como Kermit, e realmente a voz dele é um pouco mais grave, é um pouco mais baixa, e aí o pessoal tá estranhando, tá tipo, esse não é o meu Kermit, o que aconteceu com ele? O que vocês fizeram? Que absurdo! Só que o pessoal também não vê o outro lado, que o Matt Vogel é um manipulador incrível, ele é um líder incrível, tanto que ele é o Puppet Captain das produções lá fora, ele é um cara fenomenal, e é isso, assim, a família... O André pode falar melhor, explica aí, André. O Puppet Captain, lá, Muppet Captain, como eles chamam, é o que comanda os manipuladores, né? Ele que, digamos, é o que tem mais experiência entre os manipuladores, ou que tem mais experiência para dizer coisas técnicas para os manipuladores, como eles devem agir em determinadas situações em que é difícil manipular, ou que é difícil fazer. Não só isso, mas ele representa um pouco os manipuladores também, diante da produção, né? Ele é meio que um porta-voz também dos manipuladores. Então seria isso o papel dele. Exatamente. Bom, gente... É tipo o técnico do futebol. É tipo o capitão do time, né? Exatamente. E aí desejamos sucesso ao Matt Vogel, porque realmente é diferente a voz, mas ele tá melhorando, ele já melhorou bastante, e é só esperar um tempo da galera acostumar.
Não é Não, fácil é. pegar e logo, a gente está pensando, vai lá, mas a gente está falando dessa precisão, desse detalhismo de toda essa direção de arte, direção de toda a questão de como manipular, de como é o personagem. Parece que é uma coisa fácil, gente. Não é. Aliás, é uma coisa bem difícil e você substituir um sucesso, né? É a mesma coisa que um cara entrar para fazer um super-herói ou... E lá nos Ele foi Muppets, do... né? Não entendi. No Brasil tem a voz do Chaves, que o cara morreu e ninguém gostou das novas. Foi isso que um bom exemplo aí. Mudou. Aliás, muitas críticas sobre o novo dublador do Chaves na época. Ô, Arley, lá nos Estados Unidos, André, nos Muppets, eles sempre têm mais de uma pessoa fazendo um personagem, enquanto o outro é o oficial. Né? Então, como o Léo estava falando, eles pegam alguém para fazer eventos, para fazer aparições ao vivo e tal, e essa pessoa vai treinando. Então, lá, quase todos os personagens, eu imagino que eles têm um backup, assim, alguém que já está sendo treinado para fazer aquele personagem num suposto dia que precisar. Né? Só que no caso do Kermit, como eles mandaram embora, né, o Whitmire, não estava sendo treinado, né, oficialmente ninguém para fazer o Kermit. Então, é uma outra bucha aí que o Matt Vogel caiu. Ele precisou estrear sem treino, né? Ele está treinando agora enquanto faz. Então, essa é uma... no fogo, né? É isso aí. Então, ó, gente, lembrando que o Kermit é Caco e o Caco é Kermit e também é o Cocas lá em Portugal. Gente, Infelizmente, nós chegamos, já passamos da hora do nosso podcast. É claro que daria para a gente falar mais 8 horas sobre Muppets. Só o Léo, eu tenho certeza que vai falar, esquecemos de falar isso, esquecemos de falar isso. Mas tem todos os vindouros, né, podcasts que a gente pode falar de novo desses assuntos. E vocês que estão acompanhando a gente, muito obrigado por acompanhar a gente, muito obrigado pelas mensagens. E eu peço para que vocês mandem sugestões, críticas, curiosidades, coisas que vocês queiram saber sobre o mundo maravilhoso dos bonecos. Nós aqui todos somos suspeitos para falar. Não sei se o Duda gosta de boneco, mas todos nós gostamos muito. E relembrando que na semana... Considerando o Duda. Oi? Não sei se a gente ainda gosta tanto de boneco, né? Considerando o Duda. É verdade. E lembrando que todas as terças-feiras, às 8 da noite, nós estaremos aqui, sempre com novidades sobre o mundo dos bonecos ou sobre a história da manipulação de bonecos, da história dos bonecos, sobre programas com bonecos, tudo relacionado a boneco, por isso que se chama Puppet Point, aqui é o ponto dos bonecos, e aqui onde você vai ter mais informações. Então, divulgue para os seus amiguinhos, divulgue para todo mundo, porque a gente, cada vez mais, está se especializando nessa área que a gente acha muito rica, muito legal, e que é muito legal divulgar para todo mundo. Assim, a gente gosta de divulgar para vocês, e que vocês continuem a compartilhar essa paixão por bonecos. Eu quero agradecer cada um que mandou aqui os comentários e também os integrantes. E lembrando só que terça-feira, às 8 da semana que vem, comemoraremos os 3 anos do Tá Certo no Ar. Não é isso, Léo? É isso aí. E lembrando para o pessoal também que para seguir a página lá do Facebook do Puppet Podcast, porque no futuro próximo a gente está organizando aí para fazer cursos de confecção de bonecos, cursos de manipulação de bonecos, para a gente fazer entrevistas com o pessoal da área, apresentar um monte de coisa legal. Então sigam lá a página e em breve também a gente vai estar lá, né, fazendo podcast. Esse podcast vai ser lá na página do Puppet Podcast. Aliás, muita gente aqui comentando, a Elisama, da Zama Puppets, né, do Legal, Elisama Medeiros, Roberto Isler, obrigado aí pela força. Lucas, Rodrigo, Osmar, o Nilton, José Nilson, toda essa galera sensacional. O Rodrigo Suzuki, sensacional, saudade. Cada vez mais, Patrícia Milano também, obrigado.
Gabriel Brito. Aliás, quem me deu esses bonecos? Não entendi. É a Patrícia que me deu esses bonequinhos aqui, ó. Obrigado, Patrícia. Tanto por assistir quanto olha por dar aí. boneco. Graças a Patrícia temos bonecos na live. Que sensacional. E para a semana que vem, então, tá certo, 3 anos, comemorando 3 anos. Mande suas perguntas, suas curiosidades, que eu acho que a gente sabe desse programa também. A gente sabe algumas informações aí de backstage, não é isso? Vai ter bolo. Vai ter bolo, 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 vai ter bolo. Vai. E estarão todos os bonequeiros do Tá Certo com a gente. Que estão convidados a partir de agora e descobrindo isso a partir de agora também. Mas aí é muita gente para controlar as telas, Varley. Aí é muita gente para controlar as telas, Varley. Não sei se... Não, a gente faz um revezamento aos pouquinhos aqui. Cada um vai entrando e vai dando os seus parabéns. Vamos falar com os diretores, vamos falar com os criadores, vamos falar com o Departamento de Educação da TV Cultura, vamos falar com a diretoria, vamos falar com todo mundo aqui. Essa live vai ter... São 10 horas de live exclusiva, não percam. Vai caber aqui, Varley, olha o tamanho da tela. O problema é teu, Duda, faz caber. Tchau, Duda, gente. então se despede aí. Eu quero agradecer demais aqui, ó, o Rogério está falando que aqui no interior do Paraná ele não assiste o Tá Certo no horário do sábado às 5, porque fica a programação de Curitiba. E isso é uma pena. Mas o Duda tem uma coisa a dizer, né? Rogério, tem no YouTube o canal do Dudu. O canal do Dudu tem tudo ali. Você põe Tá Certo, põe canal do Dudu, ou põe Tá Certo o canal do Dudu, ou põe só Tá Certo, e aí tá tudo ali. Ó, e o Newton está falando que é gente que gosta de falar. Então, a semana que vem, todos os bonequeiros do Tá Certo, maravilhosos, estarão aqui com a gente. Os que toparem falar com a gente e terem agenda, a gente vai falar na terça, às 8 da noite. Então, ó, Newton, já marca aí, terça que vem, às 8 da noite. Avisa a galera, avisa aí o Sandro, a Kelly, eu vou avisar também. Vou mandar para todo mundo lá no grupo. Tá bom? Boa. Então, tá. Ó, um beijão galera. também pra Jamile. Tchau, gente. Para toda a galera, ó, foi bom demais mais uma vez. Oi? Curtam Até Puppet semana que Point, não esqueçam. Curtam Puppet Point, exatamente. O ponto dos bonecos. Liga aí, Duda. Obrigado, gente. Tchau, Pode gente. desligar, Varley? Até terça que vem. Pode desligar, Varley? Então, desligando aqui. Cadê? Onde é que desliga? Ai, Duda.